E aí pessoal, tudo bem? Vamos lá para a correção dos exercícios da página 96 e 97. Nós estamos falando sobre ângulos, né? E o exercício 13, ele traz que ele é muito subjetivo, tá? Por isso que eu não coloquei, comecei por ele ali. Porque ele fala assim, ó, para você observar os objetos que tem dentro da sala de aula e que você possa dar ideia de ângulo, que você estime, né, a medida ou a classificação desse ângulo. Se ele é reto, se ele é obtuso ou se ele é agudo, né? Então isso fica muito subjetivo, porque lembra que eu falei para vocês, a maioria dos nossos ângulos à nossa volta, ele é formado por 90 graus, que é o ângulo reto. Então, por exemplo, ó, se eu olhar aqui, vou pegar aqui, ó, a porta, tá vendo? 90 graus. O canto da lousa, 90 graus. O canto aqui, ó, 90 graus, que é o ângulo reto. Ah, mas da onde eu posso tirar outros ângulos, né? Abertura de um compasso, por exemplo, dependendo da abertura que ele está, né? A gente classifica ele com outro nome. Abertura da porta, ou pegar da maçaneta para abrir a porta, né? Então, assim, fica muito subjetivo, depende da sua ideia de como você vê os objetos dentro da sala de aula e classifique eles. O importante é que você entenda que os ângulos, ele começa no nulo, no zero, né? Não tem ângulo nenhum, é zero. E aí vai abrindo, 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 dependendo da abertura, até antes de chegar no 90 graus, a gente classifica ele como agudo. Chegou no 90 certinho, é o ângulo reto. Passou de 90, obtuso. E ele abriu nas duas extremidades certinho, ângulo raso. Ok? Então é importante que você tenha essa ideia, tá? Então por isso que o exercício 13 ele é bem subjetivo. Tudo bem, 13? Vamos lá para o exercício 15. O 14 eu pulei porque é sobre horas, os ponteiros do relógio. Isso eu vou explicar mais para frente, tá? 15. Era para você fazer a medida desses ângulos e ainda classificá-los. Se ele é agudo, se ele é reto ou se ele é obtuso. Para medir esses ângulos, nós utilizamos essa ferramenta aqui, que é o transferidor. Nós não ainda tivemos a aula para medição. Como é que eu vou medir um ângulo com essa ferramenta, tá? Eu tenho essa ferramenta aqui, que ele forma 180 graus, que é meia volta, mas tem aluno ou um de vocês pode ter aquela que é completo, que é um giro completo, que é o de 360 que nós já vimos na aula anterior. Só para lembrá-los o seguinte, essa é a ferramenta para medir os ângulos. Para medir o ângulo, eu não vou exigir nesse exercício a medida exata, porque nós precisávamos aprender a medir os ângulos. Mas a ideia do exercício é para você classificar esses ângulos. Ele é reto, ele é agudo ou ele é obtuso. Mas falando em medição, como é que eu faria a medição? Todo transferidor, ó, tem essa parte central. Pode ter um risquinho, pode ter um declive aqui, ó, um sinal, tá? Que a gente chama de centro do transferidor. Você tem que posicionar esse centro do transferidor na origem do ângulo. Dá uma olhada aqui, ó. O B, por exemplo, ó, origem juntamente, ó, com o centro do transferidor, certo? E alinhado aqui, ó, com um dos lados do ângulo, tá? E aí você faz a medição aqui. Depois eu vou ensinar para vocês qual é a leitura que eu pego. Se eu pego essa leitura de fora ou a leitura de dentro, tá? Mas aqui, ó, tá dando um ângulo de 143 graus. Então, eu vou marcar aqui como um ângulo de 143 graus. Professor, eu fiz a medição e o meu ângulo deu 144, o meu ângulo deu 145. Talvez a gente não consiga ser tão preciso assim, né, com a ferramenta, porque a gente está fazendo bem manual, tá? Mas quanto mais próximo chegar, melhor. Tudo bem? Então, 143 graus. A gente tem que ter uma lógica também. Lembra que eu falei? 90 graus é só base. Se for menor, menor que 90. Se for maior, maior que 90. Quando eu olho esse ângulo aqui, olha a abertura dele. Ele é maior que 90, ele está assim, ó. Então já sei que vai ser maior que 90. Ah, mas o ângulo é assim. Então ele tem que ser menor que 90, tá? Tem que usar esse bom senso, essa lógica também. Tudo bem? Então vamos lá medir. Vou medir aqui, ó. Ângulo A. 70, aqui ó, 72. Então esse ângulo aqui mede 72 graus.
Esse precisa colocar o transferidor? Olha aqui o sinal. Esse sinalzinho aqui, ó, indica 90 graus. Então já posso concluir que ele vale 90 graus. Esse ângulo aqui, ó, é um pouco mais que 90, ó. Você coloca o centro do transferidor aqui nele, tá? Ó, 101, 2, 103. Ó, sempre alinhado aqui, tá? Ó, 103 graus. Tá? E assim por diante. Esse 50 graus e esse daqui. Ah, mas tá ao contrário, professor. Você inverte o transferidor, ó. Tá vendo? Centro do transferidor. 125, 126, ó. 126. Ó o 120 aqui. 126. Até pela abertura do ângulo. Ele não pode ser um ângulo pequeno. Olha o tamanho das duas aberturas, ó. São semi-retas, tá? Esqueci de pôr as flechas aqui. Tudo bem? Então eu tenho essas medidas aí para o exercício 15. 72, 143, o 90, o 103, 50 e o 126. Tudo bem? Vamos classificar ele? Se ele é um ângulo de 72 graus, a gente chama de ângulo agudo. 143, ângulo obtuso. 90 graus, ângulo reto. 103, obtuso. 50 graus, agudo. E 126 graus, ângulo obtuso. Tá? Então, além das medidas, professor, mas eu não sabia medir. Bastava pelo menos classificar esses ângulos. Tá ok? Depois eu vou postar lá um link de passo a passo como é que faz a medição com o transferidor também. Exercício 16. Ele te dá uma figura, um polígono, né? E ele pede para você... Tem 6 ângulos lá dentro. É para você falar para mim quem é o obtuso, quem é o agudo e quem é o reto. O reto tá fácil, ó. C e D. Assim? C e D. 90 graus. Que é o reto. Agudo, menor que 90. Tem algum agudo aqui? Nenhum agudo. Certo? E obtuso? O ângulo A, o ângulo F, o ângulo E e o ângulo D. Tá? Chapéuzinho em cima, para indicar que o ângulo está naquela letra ali. Tudo bem? Então esse é o exercício 16. Agudo, nenhum. Vamos para o 19. O 19, gente, ó, dá uma aproximada aqui. Calcule a medida do ângulo AOB. AOB. Então ele quer esse ângulo aqui todo. Sendo que OD divide o ângulo em duas partes iguais. Então a mesma medida do ângulo aqui é a mesma que aqui. Então presta atenção, ó. Ele não está no 50 e aqui não começou no 10, ó. 10, 20, 30, 40, 50. 50 tira 10, 40. Então tem 40 aqui e 40 aqui. Então o ângulo todo dá 80 graus. Foi exatamente o que eu fiz aqui, gente, ó. O ângulo AOB, ele tem 50 menos 10, 40 graus. Se o outro também divide em partes iguais, o outro também tem 40 graus. Então o total desse ângulo, 80 graus. Tudo bem? Esse é o exercício 19. E o exercício 20, ele pede aqui, ó, as medidas desses ângulos aqui, ó. Tá vendo? O ângulo AOB, BOC, né, COD e assim por diante, conforme está pedindo por aqui. Então acompanhe, ó, você tem que pensar assim, ó, aqui é o 0, lá é o 180. Então 0, 10, 20, 30, 40. Então AOB, 40 graus. 40 graus. Acompanha. AOC, até aqui é 40. 50, 60, 70, 80, 90, 100. 100 graus. AOD, até o C tem 100, não é? 100, 110, 120, 130, 140. BOC, só esse pedacinho aqui, ó. Ele não começa no 0, 10, 20, 30, no 40? Então, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60. 60 graus. BOD, esses dois aqui, ó. BOD, aqui tem 60, 70, 80, 90, 100 graus também.
E AOE, olha o AOE, ele inteiro vale quanto? 180 graus. Então aqui ele mede 180 graus. Certo, gente? Então assim, você poderia inclusive separar aqui, ó, para facilitar o seguinte, ó. Chega aqui. 0, 10, 20, 30, 40. Então aqui vale 40. Aqui vale 10, 20, 30, 40, 50. Aqui 60 graus. Aqui 10, 20, 30. Aqui 40 de novo. E aqui 10, 20, 30. E aqui 40 de novo. Tá? Dá 180 a soma de tudo. E por aqui você podia tirar a conclusão. Ó. AOD, AOD. Então você soma 100, né? Mais 40, 140. Que foram aqueles resultados que deram todos ali, ó. Ok? Então é isso, gente. Esses foram os exercícios propostos que envolvem ângulos. Tá certo? E aí na próxima aula nós entraremos em polígonos. Tá certo? Então obrigado. Até a próxima.